Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Forja Responde. Dessa vez os convidados são Vinícius Watzel. Fala, Vinícius, como é que você tá? Fala, galera! E o padrinho convidado que trouxe a pauta de hoje é o Sérgio Krelis. Se eu não errei, eu coloquei um C mudo pra ficar curto o nome, mas se eu errei, Sérgio, me corrija. Não, tá é o certo, Sérgio tá Júnior, Krelis Júnior. Tudo bem? Meu nome é Sérgio. Então, o episódio de hoje é sobre recursos de mestre. E o Sérgio mandou essa pergunta no grupo dos padrinhos e ele complementou, né? O que cada um usa ou usava, cadernos, softwares, recurso de distribuição de XP, controle de iniciativa, como lembrar de tudo. Então a gente vai bater um papo sobre isso, nós três aqui, nesse episódio, e simbora! Seja você também um apoiador desse projeto, através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Mas antes de começar esse episódio, eu tenho um recado bem bacana. Nós temos uma segunda mesa aberta para a aventura A Maldição de Strahd com o mestre de aluguel Conrado. Por que uma segunda mesa? Porque a primeira já lotou, fechou. A gente fechou com 6 jogadores, não dava para colocar outro, a gente teve que abrir mais uma mesa. Já temos 4 jogadores ali aguardando a mesa fechar. E se você quiser participar dessa mesa o quanto antes, corre, porque ela vai fechar de novo. Como é que funciona? É uma mesa de aluguel com o mestre de aluguel. O mestre Conrado é especialista nessa aventura, A Maldição de Strahd. Ele já jogou diversas vezes, recheou essa aventura, tem mapa animado, tem token, tem música. E, inclusive, essas partidas serão transmitidas no YouTube do RPG Next. Ao vivo, olha que bacana. Por ser uma mesa paga, ela tem um custo de R$130 por mês para o jogador. E você tem direito a jogar 2 partidas no mês, sextas-feiras à noite. E aí, para a gente não poder ficar explicando tudo por aqui, e para você tirar dúvida antes de querer fechar essa mesa, a gente criou um grupo no WhatsApp. Então, se você quiser entrar lá, sem compromisso algum, para poder perguntar, tirar dúvida, conhecer a galera, conhecer o mestre, acesse bit.ly/mesa-2-MDS-2x-sextas. Eu vou ler tudo sem os tracinhos que vai fazer sentido, porque o tracinho está separando as palavras. Mesa 2 MDS, MDS é Maldição de Strahd. Mesa 2 MDS 2x sextas, porque é 2 vezes nas sextas-feiras. O link está no post desse episódio também, para facilitar o acesso. Entre nesse link sem compromisso algum, converse com o pessoal, mas saiba que se trata de uma mesa paga com mestre de aluguel, R$130 por mês, beleza? Agora, melhor do que eu ficar falando, eu vou trazer aqui 3 avaliações de 3 jogadores que eles deixaram no site do RPG Next sobre o início dessa aventura. O Giovanni escreveu assim: que mesa incrível! Grato pela oportunidade de ter me sentido tão imerso em uma experiência como essa. Já o Diego escreveu: estou voltando a jogar depois de 20 anos. Me senti muito acolhido e achei a primeira sessão muito legal. Muito grato pela ajuda do mestre Conrado na montagem do personagem e pela forma que ele está conduzindo a partida. A galera é sensacional também, ansioso pela próxima sessão. E o André deixou escrito: primeira vez jogando RPG e foi excelente. O mestre ajudou bastante e sabe muito bem fazer personagens e cenários imersivos. Mal posso esperar pela próxima sessão. Recomendadíssimo. E falando no André, olha só quem apareceu aqui na live. Ele deu uma boa tarde e ele falou que ele já jogou o primeiro episódio ontem. Olha só, ele tá na mesa. Que legal. E ficou muito legal. Eles fizeram a live lá. Depois eu descobri que a live estava não listada no YouTube, aí não estava aparecendo. Aí eu fui lá, mudei para público
e aí apareceu. Então, ficou salvo, tá registrado, tá salvo. Quem quiser ver como é que foi essa primeira partida, para poder ver como é que é, também pode acessar o YouTube do RPG Next e dar uma olhadinha lá dentro, que o vídeo está gravado na aventura Maldição Destroyed com o Mestre Conrado. E para fechar aqui os recadinhos importantes, se você quiser participar aqui conosco, assim como o Sérgio está participando, o Sérgio é um padrinho do RPG Next. Se quiser se tornar um padrinho ou madrinha, um apoiador, você pode acessar apoia.se/rpgnext. O resumo da pauta aqui é o seguinte: a gente vai discutir 3 tópicos. A distribuição de XP, então a gente vai conversar sobre o XP por encontro, o XP por marcos da campanha, e tem até o XP quando alguém falha. E já a gente explica sobre isso. No número 2, os recursos para controle de iniciativa. A gente vai poder discutir sobre os recursos analógicos e os recursos digitais. E número 3, os recursos para lembrar de tudo e controlar as partidas de RPG. Tanto recursos analógicos quanto os recursos digitais. E a gente também vai querer saber, porque o Vinícius eu conheço, né? A gente tá trabalhando junto na RPG Next. O Sérgio eu não conheço. A gente vai querer também ouvir do Sérgio se ele também tem algum recurso para poder recomendar. Perfeito? Começando então com o primeiro tópico. Os recursos para a distribuição de XP. O XP por encontro. Então eu vou fazer assim, para ficar didático. Eu cito o XP por encontro no sistema mais conhecido do mundo, que é o Dungeons and Dragons. Vini, você pode falar do GURPS se você quiser, se tem alguma diferença. Sim. E o Sérgio, você pode ou tirar dúvida na sequência, ou você pode acrescentar alguma coisa se você tiver alguma coisa para acrescentar. Porque o fato é, existem muitos e muitos sistemas de RPG, nem todos eles têm um sistema de evolução. XP é pontos de experiência, ou Experience Points, por isso que vem o XP, tá? E nem todos os sistemas prezam ou tem no seu sistema, nas suas regras, a evolução do personagem. Às vezes o sistema, principalmente os narrativistas, muitos narrativistas, prezam mais pela história, pela narrativa e não se preocupam tanto com a evolução, porque você não vai ficar jogando uma aventura por muitas partidas. Geralmente tem uma história com personagem, começo, meio e fim, acaba, começa outra história com outro personagem e assim vai. Como se fosse num filme, tá? Mas, como a gente é nerd, e a galera que é nerd gosta de assistir esse conteúdo, tão nerd tanto quanto o pessoal que ficou calculando o XP da personagem, que eu esqueci o nome, do Fallout, lá da série da Amazon que saiu recentemente, e o pessoal ficou calculando quanto de XP ela chegou no final da série, porque no videogame você ganha XP também, porque é um videogame baseado em RPG, né? Uma então, curiosidade então do Fale. Fallout, Rafael, que... Assim, pessoal do GURPS todo mundo sabe, mas o Fallout originalmente usava regras do GURPS. Olha o primeiro só. Fallout. Faz todo sentido, né? Faz sentido. Aí deu uma briga lá e tal, aí eles se separaram e acabou ficando uma regra muito parecida. Ele tem um cenário sci-fi que os sistemas de RPG tradicionais, como D&D, eles são todos focados em fantasia medieval. E futuro distópico, né, tem muito mais a ver com os módulos do GURPS, né, Vinícius? Tem muito mais a ver com certeza. isso, né? Então, o XP por encontro, o que é um encontro? Um encontro é quando, geralmente, no D&D, por exemplo, você tem um combate. E o combate, os monstros têm XP, pontos de experiência. Nesse caso, os monstros, ao serem derrotados, vão dar XP pro grupo de jogadores, pro grupo de personagens, e esse XP é distribuído entre todos eles, ok? Agora, a gente tá aqui para falar não da regra do XP, mas dos recursos para a distribuição desse XP. Então, depois a gente pode até discutir mais, mas, bom, na época, quando não tinha recurso digital, você tinha que anotar as coisas na mão e distribuir igualmente entre todos os personagens na mão. E hoje você tem o Foundry, ou as ferramentas digitais, as mesas virtuais como Roll20, o Fantasy Grounds, o Foundry VTT, entre outras opções que também existem, menos famosas, ou até tão famosas quanto, e nós temos ali formas de calcular isso digitalmente no automático. Então o XP por encontro é esse que matou o monstro, ganha 100 pontos de XP, se forem 4 pessoas que estavam ali, 4 personagens lutando contra esse monstro, vai distribuir 100 pontos de XP para cada um desses 4 personagens. Isso pode ser feito automaticamente ou pode ser feito manualmente. E aí depois eu explico um pouco mais, porque eu não uso nem no manual e não uso nem no automático. Eu não uso distribuição de XP, mas esse é outro assunto. Vinícius, como é que é lá no GURPS?
Então, no GURPS você também não tem essa ideia de XP por matar monstro, o XP, né, do GURPS, que são os pontos de personagem, geralmente são dados no final da sessão, né? E aí, dependendo do tipo de aventura que você quer seguir, né? Pode ter mais ou menos pontos, assim. Você pensa lá no D&D, tem, sei lá, 5.000 pontos de XP. No GURPS, no final da aventura, você ganha 1, 2, 5, entendeu? No máximo. Então, é um negócio bem diferente. Fica mais fácil de controlar. Fica mais fácil de controlar, né? Sim, e tem algumas diretrizes, né, que eles sugerem, por exemplo, o personagem interpretou bem as desvantagens dele, aí ganha um pontinho. O personagem conseguiu sobreviver, não levou dano, tal, mais um pontinho. E aí o critério varia do mestre. Mas é no combate também, Vini? É no combate também, ou não? Não, você vê isso no final da sessão. Porque o que acontece? Um ponto de personagem pode parecer que é muito pouco, mas dá pra fazer uma opção de coisa. Dependendo da perícia que você tiver, você aprende uma perícia nova. Dependendo da regra que você utilizar, entende? Então... E tem várias regras opcionais. Por exemplo, tem umas regras mais cinematográficas que você usa o ponto de personagem como se fosse os chifres que a gente usa lá na RPG Next pra garantir sucesso. Legal. Umas coisas assim. Então tem essas opções extras, né? Como o GURPS é tudo modular, vai da vontade do mestre. Mas, assim, se o seu mestre quiser fazer, vou dar ponto de XP por combate, pode fazer também. Só que vai ser uma evolução muito exponencial, entendeu? O personagem vai ter um combate, vai subir, daqui a pouco outro combate vai subir, e daqui a pouco tá brigando com Deus. Então, mas uma faz escolha. Sentido, e faz sentido ter um recurso digital pra distribuir esse XP, na sua opinião? Pra distribuição? Porque é automático, é você que vai lá e distribui e fala, cada um tem um? O mestre diz quanto que cada personagem vai receber. Todo mundo que participou da aventura vai ganhar 1. Aí você representou bem tuas desvantagens, ganha mais 1. Você não morreu, não levou dano no combate, toma mais 1, entendeu? E aí... Então não tem como automatizar isso, certo? Não tem como automatizar. Tem, o mestre pode chegar e dizer, cada um recebeu 5 pontos, acabou. Sim, mas pro mestre dizer isso não é mais automatizado. Porque, por exemplo, se eu pegar um D&D e jogar no Foundry, eu posso ativar essa opção de, ao final do combate, todos os monstros que tem ali na lista de iniciativa, quando eu clicar em encerrar o combate, ele vai somar aquele XP automaticamente e vai distribuir automaticamente o XP dentro de cada personagem. Entendeu? Isso dá pra fazer automático hoje com o Foundry, por exemplo. Se você quiser fazer isso com o Foundry, você pode. O módulo lá do GURPS Game Age tem uma coisa chamada On the Fly Formulas, que você escreve lá a fórmula que você quiser dentro lá das regrinhas, e aí você diz, matou tanto, não sei o que, divide por raiz quadrada, raiz cúbica, você bota o que você quiser na fórmula, e aí joga automatiza, entendeu? Um semi-automático. Não existe... Porque como é uma coisa muito da vontade do mestre, que é um sistema bem mais livre, ele tem muitas opções, e aí você vai fazer o quê? Você vai botar assim, você vai usar essa opção. Não, você deixa o mestre fazer do jeito que ele quiser. Na aventura que eu tô programando lá no Foundry, eu não programei nada pra XP, mas, por exemplo, era uma aventura pronta, né? Então tinha lá um monte de tabelas de monstro, tabela de não sei o quê. Aventura pré-feita, Vini. Pronta, você tem que preparar pra ficar pronto. É o que o pessoal chama de aventura pronta, mas isso aí, pré-feita. Tá errado. Aí eu tô tendo trabalheira danada, botando ela lá e tal, mas tinha umas partes lá da aventura que tinha um monte de tabela, né? Tabela disso, tabela daquilo, rola tantos dados, se rolar num determinado número, aí você rola em outra tabela, não sei o que. Eu falei, nossa, mas que trabalheira. Deixa eu resolver isso. Aí eu criei umas tabelas lá automáticas de rolagem. Então tá tudo bonitinho. O cara chega lá no lugar, aí já rola nas tabelas que tem na aventura. Se rolar o número lá que rola na outra tabela, já rola na outra tabela e já avisa, chegou tantos monstros, não sei o que aqui. Aqueles encontros aleatórios, né? Que tem, né? Em algumas aventuras. Entendi. Então é possível. Beleza. Tá bom. É possível fazer. Tá. Vamos ouvir então, Sérgio. E você? Você tem alguma observação, algum comentário, alguma dúvida? Já que a dúvida está partindo de você, qual que é a sua dor como mestre? Você está em busca de algum recurso específico? Conta pra gente. Eu já tentei, né, fazer na mão essa coisa do
XP tipo D&D, né? De cada monstro, cada soma. É impossível. Você vai somando No depois D&D é com ruim, E aí, no fim, eu decidi por sessão. Ah, Isso. por partida? Por partida? No final da partida, distribui. Só que eu ficava perdido um pouco nessa quantidade de XP que foi naquela sessão, né? Tá. Bom, eu acho que o próximo tópico, ele pode ajudar os mestres a resolverem esse problema. Porque no livro do mestre do D&D, tem uma versão de distribuição de XP chamada XP por marcos da campanha, ou milestones, que são marcos, né? Então, ao invés de você conceder XP para os personagens quando eles matam monstros, por exemplo, você simplesmente distribui XP quando você acha que, a partir daquele ponto da história em diante, eles precisam estar mais fortes para poder enfrentar os novos desafios. Isso resolve uma série de problemas. Primeiro, que você não precisa mais anotar na mão nada. Segundo, você também não precisa automatizar nada, digitalmente falando. Você tem a história, a aventura preparada, ou a campanha, que é uma super aventura, com uma sequência de várias aventuras dentro, né? E você sabe, ó, essa primeira aventura aqui, que eles vão lá entrar numa caverna dos goblins e resgatar os aventureiros, os moradores de uma vila que foram raptados. A hora que eles entrarem lá, cumprir a missão e saírem, eles saíram do nível 1 e foram pro nível 2. Por exemplo, você pode fazer dessa forma. Esse é o marco da campanha. Ou você pode falar, não, eu quero que eles... eu preparei 3 combates de níveis de dificuldade para nível de personagem nível 1. Então, você pode ter um combate fácil, um médio difícil ou até mortal. E aí você fala, se eles sobreviverem a 2 combates, eles vão passar para o nível 2 ou para o nível seguinte. Isso resolve muita dor de cabeça, tá? Então, no D&D tem essa regra opcional dentro do livro do mestre, que na verdade, inclusive, as aventuras pré-prontas que a Wizards lança também vem junto com essa sugestão de, nesse momento da história, os aventureiros deveriam estar nesse nível para poder enfrentar o próximo desafio, tá? Outra coisa que eu queria deixar claro é que, mesmo que você não use o XP para poder pontuar os personagens para fazê-los evoluir com pontos de experiência, o XP no D&D ainda é muito útil para você estipular o nível de dificuldade daquele combate. Então, se você vai colocando mão de monstro, vai somando o XP e você vai deixando aquele combate mais mortal. E não é só a quantidade de XP por monstro que conta, porque um monstro que tem 1000 de XP não é a mesma coisa do que 10 monstros com 100 de XP. Não é a mesma coisa. 10 monstros com 100 de XP, mesmo que some 1000 pontos de experiência, o grupo tem uma dificuldade muito maior. Então no livro também tem uma tabela, onde ele fala, para cada tanto monstro que tem no encontro, você multiplica o ponto de XP total por X, que agora eu não vou lembrar a tabela, né? E isso faz com que você saiba que aquele encontro ficou mais difícil, tá? Então não é também só o XP do monstro, tem uma matemática lá por trás. Isso é útil para o mestre poder preparar esses encontros de combate, porque senão ele pode acabar criando um encontro de combate que é muito mortal e acabar dando um TPK ali na galera. Como é que é no GURPS, Vinícius? Então, eu vou entrar aqui rapidinho antes de eu falar como é que é no GURPS. Tem aqui no nosso chat o Elias, ele tá perguntando, falando isso que no GURPS seria um XP mais por marcos, então, não por encontro em game, né? Então, é mais ou menos isso, né? A sugestão padrão do módulo básico é você dar os pontos de experiência, né, os pontos de personagem, no final de cada sessão de jogo. Então, o que eu faço? E aí é um negócio que fica muito parecido com esses marcos do D&D, que é o seguinte: o GURPS tem várias regras opcionais. Uma das regras opcionais é você fazer uma planilha de controle do tempo, entendeu? Que quanto tempo o personagem precisa para treinar para poder gastar o ponto de personagem, entendeu? Numa campanha totalmente realista, você não sai aqui de uma porta, pô, agora passei desse desafio, pum, tô mais forte. Não é assim. Você tem que ir lá num professor, treinar, não sei o quê. E tem várias coisas. Numa campanha menos realista, isso não é tão importante. Mas você tem essas outras opções. Então, o que eu uso para ficar de um jeito mais interessante? Eu coloco os XPs, os pontos de personagem, por sessão, e o personagem vai acumulando. Aí na primeira sessão ganhou 5, na segunda ganhou 3, na outra ganhou 5 de novo, então ele já tá ali com 13 pontos, não sei o que, e daqui a pouco, quando chega num ponto da campanha em que eu acho que vale a pena
ele se desenvolver de alguma forma, aí eu coloco esse momento. Bom, gente, agora vamos gastar esses pontos, entendeu? E aí você pega, edita lá o personagem gastando os pontos conforme sejam necessários. E assim, você tem a liberdade total de gastar os pontos no que você quiser. Mas eu como mestre eu coloco assim, ó, você vai gastar os pontos naquilo que o seu personagem teria a oportunidade de aprender. Se, por exemplo, ele tá lá numa campanha no meio do deserto e que não tem nada em volta, não faz sentido ele aprender uma magia nova do nada, a não ser que tenha alguma coisa que explique por que ele vai aprender aquela magia nova do nada. Mas ele pode treinar, por exemplo, as perícias que ele usou. Sobrevivência no deserto, caçar, luta contra o monstro, entendeu? Então ele usa os pontos nas perícias que ele utilizou, entendeu? Você lembra, na primeira sessão você matou um bicho, então, pô, pode. Quer melhorar a sua luta com espada? Pode melhorar. Não sei o quê, pô, eu usei muita bola de fogo. Será que eu não posso aumentar meu nível de habilidade na minha bola de fogo? Eu queria uma outra bola de fogo explosiva, por exemplo, que eu não sei. Aí eu falo, mas como é que você vai aprender isso? Você vai ficar estudando e vai tentar desenvolver uma magia nova do nada? Então, aí depende do recurso que o personagem tem naquele momento para poder fazer o desenvolvimento, entendeu? É claro, a gente... Se for um negócio que for ser maneiro pra campanha, cabe ao mestre tentar gerar a situação em que aquilo seja possível, né? Se for um negócio muito maluco, o cara tá lá numa campanha de fantasia medieval, eu quero aprender Kung Fu. Pô, cara, como que você vai aprender Kung Fu sozinho no deserto? Não dá, entendeu? Não tem como. O que você vai fazer? Da onde que apareceu isso? Entende? Então, você usa isso pra poder fazer. E funciona como os marcos do D&D no final das contas, né? Beleza. E Sérgio, você já usou então esse Marcos, XP por Marcos de campanha? Sim, já. Eu preferi, na verdade, porque é mais fácil controlar, né? Eu tinha uma ideia, por exemplo, da soma, né? O difícil é quando, no D&D, quando não é tipo monstros, né? Tipo, é um encontro, um RP, uma armadilha, não é tão numérico, né? A armadilha tem XP. Agora, um encontro diferente... Na quarta edição do D&D que o pessoal critica, ele tinha... esqueci até o nome agora, mas era uns encontros de conversa. Esqueci, tinha um título pra isso. Alguém lembra aí na live? Era um tipo de encontro que não envolvia combate. Tinha um nome agora eu não me recordo. E era bem legal, porque você tinha que passar por aquele encontro com testes de perícia, com skills. Lembro, era era uma competição, né, de perícias, né? Que você fazia, isso, não sei o que, contest, fosse, skill contest, competição de skill, alguma coisa assim. Skill contest, pode ser. Tinha um nome, eu lembro que tinha um nome. E aí ele também resolvia um pouco essa parte, ou seja, ele gamificava essa parte da interpretação da conversa. Eu achava bem legal. Inclusive, a gente usou essa regrinha lá na SKT, na Storm King's Thunder, quando a gente fez aquele combate que os gigantes estavam invadindo Campos Dourados, e aí eu criei mais ou menos essa situação. Uma situação onde os jogadores tinham que passar por esses testes de skill para conseguir coordenar um grupo de combatentes, né, que eram os guardas da cidade, para tentar repelir os gigantes. Então eu acabei usando essa regra aí. Porque era um combate em massa, né, no final das contas. Isso, era um combate em massa, exatamente. Agora, pra gente poder fechar esse assunto do XP aqui, tem uma outra forma de você distribuir XP, que é bem interessante, eu trouxe aqui pela criatividade também, é que quando você pode falhar dentro do framework Powered by the Apocalypse, que é o PBTA, que o pessoal chama. Por que é um framework? É um sistema de regras que aí você pega aquilo, empresta e cria qualquer outro sistema de RPG usando o mesmo sistema de regras. Então, por exemplo, é basicamente como se fosse o GURPS. O GURPS também é um framework, né? É um sistema genérico lá e você coloca o tema, como se fosse o GURPS. Então você tem lá vários sistemas, por exemplo, um deles é o Dungeon World, por exemplo, que é a versão narrativista do Dungeons and Dragons, né? Então, o legal é que você joga 2d6, se você tira um resultado 9 ou mais, se eu não me engano, você foi bem sucedido. Se você tira na média abaixo de 9, mas acima de 6, se eu não me engano, você consegue fazer o que você quer, mas tem alguma consequência. E se você falha no teste,
de skill ou de ataque, não importa, né? Tem a ver com o sistema. Se você faz o teste e falha, você não consegue o que você quer, mas você ganha XP. Então você evolui, aprende com os erros. Então quanto mais o personagem errar, mais XP ele ganha. Quanto mais XP ele ganhar, mais ele evolui. Quanto mais ele evoluir, menos ele vai errar. E aí ele vai ganhar menos XP. Então o sistema se autorregula. Então é bem interessante. Se você está evoluindo mais, você vai acertar mais. E se você está acertando mais, você não ganha tanto XP. Então você acaba autorregulando o sistema. Pra quem é azarado é bom. É bom. Exato. O Elias aqui, ó, Elias Sense, ele escreveu assim: Rafael, você costuma dar XP por concluir uma missão ou só pelos abates de criaturas nos encontros? Não, é por marco de campanha. Não importa nem se o grupo abateu o monstro ou os monstros, não importa. Se eles têm que salvar os moradores da vila de uma caverna cheia de goblins que foram raptados e eles conseguem salvar sem matar nenhum monstro, porque eles fizeram uma estratégia que deu pra entrar, salvar a galera e sair sem matar nenhum monstro, eles vão ganhar o XP da mesma forma. Então o que importa é o avanço na história, o ponto em que a aventura se encontra, ok? É assim que a gente faz. Número 2. Os recursos para controle de iniciativa. Nós temos os recursos analógicos, como quem está no podcast não vai enxergar, mas existe uma imagem que é um suporte feito com MDF, em pé, parece como se fosse um sanduíche em pé, só que duas lâminas de MDF estreitas, grudadas, uma perto da outra, onde você coloca em cima, você prende outras peças com formatos meio de seta, que indicam a ordem de iniciativa das criaturas. Então, mas eu vou confessar pra vocês o seguinte, pra mim é um terror. Eu acho horrível. Não por causa dos personagens dos jogadores, porque cada personagem, cada jogador na mesa, se ele tiver um papelzinho, qualquer coisa na mão, ele anota a iniciativa dele e entrega pro mestre. Tá resolvido. O problema é quando esse combate é contra 20 orcs. Aí você fala, pô, mas mestre, é só fazer iniciativa pros 20 orcs, e aí os 20 orcs são a mesma iniciativa. Beleza? Concordo? Aí você tem orc, kobold, ogro, goblin, e mais o vilão, e mais não sei o que tá acontecendo. Aí a coisa começa a perder o controle. Então, de novo, recurso digital, mesas virtuais vieram para resolver esse tipo de problema com iniciativa automatizada. Então, depois que você entra na automação, esse tipo de trabalho que o mestre tem de fazer algo manualmente que não agrega em nada a experiência de jogo, porque controlar a iniciativa de um jogo não vai deixar o seu jogador, os seus jogadores, mais contentes com a partida de RPG. É só perda de tempo para o jogador e trabalho para o mestre. Então, eu sou total a favor de automatizar todo e qualquer recurso que não faz sentido do mestre ficar fazendo, que não agrega em diversão para os jogadores. E você, Vinícius? Eu concordo completamente. Por exemplo, no combate do GURPS tem uma regra que é opcional, mas nos combates mais realistas faz sentido, que depois de X turnos, o personagem começa a ganhar fadiga, né? Então imagina, você tá lá lutando, depois de um tempo lá lutando, você começa a ficar cansado. E isso acontece com todos os personagens, vão se cansando. Então isso é mais um controle. A iniciativa em si, no GURPS, é muito simples, porque é só você ver. Quem tem a velocidade mais alta tá na frente. Acabou. Ah, não tem rolar iniciativa, né, Vinícius? Não tem. Quem é mais rápido sai na frente. Acabou. Entendeu? Às vezes é interessante você colocar alguma coisa, por exemplo, tem turno surpresa, né? Então pode chegar você faz uma emboscada e tal, então você age antes dos monstros agirem. Isso aí pode acontecer, entendeu? Mas normalmente a regra da iniciativa é pela velocidade de cada um. Então entrou um monstro novo, ele não entra no final, ele vai entrar, por exemplo, tem velocidade 5, 6, 7, e entrou um monstro com velocidade 5,5, aí ele vai lá e entra entre os 5 e os 6. Que legal. Entendeu? E aí, se você tem, por exemplo, tem vários 5,5, aí você pensa, caraca, e agora? Quem que vai primeiro? Como é que desempata, né? Como é que desempata? Aí você vê quem tem a maior destreza. Aí, pô,
chegou isso e tá igual a velocidade, tá igual a destreza, tá tudo igual. Aí você joga um dado e vê. Aí tem uma iniciativa randômica aí nesse caso, entendeu? Mas normalmente você não precisa ficar jogando dado para cada um, para calcular a iniciativa de cada um, então isso é tudo automatizado. Dentro do Foundry, como o próprio Foundry, ele, como framework, né, ele exige uma iniciativa, o pessoal que criou o módulo do GURPS, ele colocou uma fórmula doidinha lá, né, que já calcula a iniciativa de acordo com as velocidades, dá uma rolagem de iniciativa que, no fundo... Ele ordena, ele coloca os ele personagens na lista de iniciativa e ordena, né? Isso, exatamente. A outra vantagem do recurso digital é que se você tiver um combate com 20 orcs, que nem eu citei como exemplo, na mesa, fazendo de forma analógica, você não vai rodar 20 orcs. Você vai rodar uma vez só para todos os 20 orcs. Então, quando chegar a vez dos orcs, se segura que vai ter 20 orcs descendo o cacete. Agora, no digital, você tem a opção, porque o digital permite você fazer isso, de rolar a iniciativa para cada monstro individualmente. Essa é a grande vantagem do digital. Facilita. E, Sérgio, fale. Só antes de você falar, eu lembrando de uma aventura que era um combate gigante em massa. Quando a gente era adolescente, que tinha bastante tempo livre pra fazer as coisas, a gente jogou um combate em massa que tinha, assim, mais de 300 entre jogadores e NPCs, e o pessoal tava querendo invadir uma cidade. A gente falou, não, vamos jogar turno a turno, e cada turno do GURPS é 1 segundo. Então... cada rolagem era não sei quantos segundos. A gente levou umas 2 semanas jogando essa batalha. Então, vamos fazer uma batalha de 1 hora, de 3.600 segundos. Pois é, cara, era uma loucura, mas foi divertidíssimo, porque era um mapa gigante, o cara, não, esse aqui vai atacar aquele cara que tá lá longe, tá, o outro, tal, então era tudo rodado. Mas hoje em dia não tem tempo pra fazer isso mais. Então essa parte digital automatizando isso facilita bastante. Embora, por culpa do tio Steve, o módulo do GURPS no Foundry não seja legalmente automatizável. Eles estão conversando lá, de repente eles liberam uma automatização maior, assim. De repente vai ficar mais simples. Legal. E você, Sérgio? Como é que você usa isso? Usa alguma ferramenta digital? Eu usava o papelzinho recortado com o nome, né? E aí na hora eu colocava ali na ordem. Aí você Mas espirra... era assim, Aí no começo era aquela, turno dos monstros, né? Tipo um aleatório. Aí tem aquele negócio, por exemplo, o Goblin, que tem a vantagem da iniciativa, né? Tem um bônus, né? Sim. Aí, tipo, pra ele é interessante ter iniciativa separada. Aí começou a acumular... quando tem alguma criatura diferente. Tá. Aí eu usei aquele Fighting Club, quinta edição. Porrete de luta? Não entendi. Não, o que é isso aí? É um software. Um software? Um aplicativo. Achei que fosse o nome de uma arma. Fighting Club é o nome Clube de uma da arma. Luta. Ok. O Clube da Luta. Ok, tá. Entendi. Ele meio que automatiza isso aí. Você põe os monstros, aí você pode entrar manualmente ou rolar o dado automático. Aí era mais fácil. Mas isso é pra jogo sem ser online, né? Tipo, você tem um aplicativo no celular pra você coordenar na mesa, né? Eu usava no notebook, eu tinha que cadastrar os monstros. Não era muito prático. Não, mas não assim, era... aí depois era vantagem que ele meio que já pegava XP, iniciativa, pontos de vida. Então você sabia qual que tava mais morrendo, não sei o que, tudo. E ele deixa colocar valor, entrar com valor, não só rolagem. Assim, é o que os VTTs fazem, né? Agora. Eu ia falar, um VTT, você não precisa usar ele inteiro. Se você falar, só quero usar o VTT na hora do combate quando for ter a iniciativa, sabe? Então, você pode usar só um pedaço dele, mas não tem como mais você, na minha opinião, voltar atrás. Não dá mais. Hoje em dia, você não quer mais ficar perdendo tempo com isso, sabe? Imagina o combate do Vinícius de várias semanas no papelzinho. Aí, pessoal, vamos parar a partida por hoje. Pera aí que eu vou juntar aqui os papeizinhos. Eu tenho que colocar na ordem os papeizinhos pra não perder a ordem. Não, tu não faz maluco. A gente fotografava, fazia não tinha fotografia, né? Na época não tinha nem celular. Então a gente pegava, fazia um desenho no mapa, resumindo, esse personagem tá aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, botava os nomezinhos e anotava do lado, assim, uma planilhão assim, fulano tá com tanto de vida, tá na ordem, não sei o quê, e puta, uma trabalheira
Chaveiro do cacete. Uma lousa. Você tem que comprar uma lousa e deixar a lousa do lado, assim. Ó. Não, mas pra ninguém apagar, né? Porque jogar na Nossa, casa... A gente é tudo adolescente, tira uma na foto. casa da Não, mas mãe tira não foto. tinha celular, maluco. É verdade, é verdade. É muito velho. A gente é velho, Rafael, Não, mas muito tira, velho. tira foto com... Pior Mas que foto é. de filme tinha. Foto com filme tinha. Pai, tinha que levar pra revelar a foto, Gastar cara. um dinheiro, gastar um Era dinheiro. caro, Faz era sentido. muito caro. E o ruim era, por exemplo, que nem Shadowrun, né? Não sei se agora ainda tá assim, que tinha... Nossa, cara, eu li a segunda edição. Eu não sei, não lembro como é que é a iniciativa. Era... Se você tirasse 10 e ainda sobrasse número, você tinha ainda um outro turno. Então se você pegasse um Nossa. personagem, sei lá, com 47 e agir no turno 47, 37, 27, 17, 7. Nossa, Aí o outro tinha 25, aí o outro tinha 25, 15, aí você tinha que ficar intercalando. Nossa, não, era... nossa. Bom, E o de pior novo. que era interessante que tinha é legal. O conceito é muito bom. O conceito é muito bom. tinha aqueles hardwares pra acelerar, né? Então o personagem tinha uma velocidade acima do normal. Então era normal ele agir 2, 3 vezes. Ah, você diz, o personagem tinha algum personagem tinha equipamento avanços, instalado, né, no corpo dele, É. e aí ele podia fazer mais coisas ainda. Que era justamente pra isso. Então, Aí era não tem bagunça, jeito. era- A gente tem que entrar na era do Shadowrun, onde a galera no Shadowrun joga RPG com tecnologias digitais automatizadas, senão não tem Oh, o que yeah. fazer. papel. Bom, vamos continuar aqui, o último tópico da pauta. Os recursos para lembrar de tudo e controlar as partidas de RPG. Nós temos os recursos analógicos e os recursos digitais. Bom, aquela coisa, né? Acho que todo mundo usava caderno, anotava as coisas. O Vinícius já contou um pouquinho como é que era feito isso de forma analógica na mesa dele do combate infinito lá. Eu também fazia assim, anotado. Mas eu confesso que era uma coisa horrível. Hoje, com o digital, você consegue terminar um combate no meio e a hora que você volta a jogar depois de uma semana, o combate está exatamente naquele momento, sem ter mudado nada, e é muito mais fácil. Ainda assim, o mestre precisa anotar as coisas e escrever as coisas para não se esquecer. E para isso tem, dentro das ferramentas digitais, os documentos de texto, né? No Foundry é o Journal, eu acho que no Roll20 também se chama Journal, se eu não me engano, né? Que é o diário. E aí você pode fazer as anotações do que está acontecendo na aventura, porque você sim tem que anotar para você não esquecer. Então, o ato de escrever e anotar ainda é feito manualmente nessas ferramentas, mas eu não duvido nada que em breve, se você estiver jogando lá, pode ter um módulo que está salvando tudo que está sendo falado, por exemplo, conversado aqui no Skype, numa videoconferência, ou o próprio vídeo no YouTube, que você depois simplesmente pede para transcrever aquilo, resumir o que aconteceu, e você já tem alguém anotando um resumo do que aconteceu na partida de forma automática usando inteligência artificial. Hoje já dá para fazer isso se você quiser, só que aí você tem que fazer isso manualmente que eu digo, pega o arquivo, sobe o arquivo, transcreve o arquivo, ou pega o vídeo, o link do vídeo, clica no botão lá, dá para fazer. Por exemplo, esse bate-papo nosso aqui, depois que for encerrado e estiver disponível no YouTube, finalizado o vídeo, você pode instalar uma extensão chamada WebChat GPT. Você clica no botão que tem o símbolo do Chat GPT e que fica em cima do vídeo do YouTube, assim do lado direito, em cima do chat. Ele vai transcrever todo o texto para um chat do GPT e ele vai resumir o que foi falado nesse vídeo, por exemplo. Então, assim, a tecnologia já existe. O que falta, talvez, é alguém começar a integrar isso dentro das ferramentas digitais de mesa virtual para RPG. Sim. E você, Vini? Assim, isso que você falou de recursos analógicos, o recurso analógico que eu mais uso é cabeça. Eu tenho muita preguiça de ficar anotando, então o problema é quando você joga a primeira sessão e a segunda você vai jogar uns 5 anos depois, como já aconteceu. Aí já a era. gente... O que a gente tava fazendo mesmo? Será Aí que eu esse NPC utilizo- falou isso pra eles ou não falou? Então a gente utiliza... É porque assim, eu tenho uma memória muito boa pra essas coisas de RPG, pra vida em geral, não. Né? Eu esqueço de nome de pessoas, nome de parentes, então... Mas pra RPG eu guardo, né? É da condição de mestre que necessariamente você guarda. Então, eu escrevia muito pouca coisa.
tem uns programinhas, né? O próprio Word, o Notepad, não sei o que, você pode escrever, né? Se você quiser botar por tópicos, né? E os recursos digitais mesmo dentro do VTT é o próprio Journal, que eu, na aventura que eu tô preparando, eu tô usando o Journal para colocar a aventura, então vai ter um journal que é pro mestre ler, aqui, ó, você tá na cidade não sei o que, você lê esse texto aqui. Ah, você tá na caverna não sei o que lá, você lê esse outro texto aqui. Isso. Entendeu? Facilita. Então já facilita a vida do mestre nesse caso, né? E você pode usar anotações dentro do próprio journal para dizer, ó, eles foram na caverna, mataram o Goblin e pegaram o tesouro. Então você já sabe o que aconteceu, tá ali, entende? Então eu acho que... Eu queria ir além, Vini, pro pessoal talvez que não conheça as ferramentas digitais, mesmo que você tenha um diário com esse texto que você falou, se eu tiver na caverna, tem um texto que eu tenho que ler aqui pro pessoal que quando chegar na caverna. Nos VTTs, você pode arrastar esse diário, soltar em cima do mapa e ele vira um ícone. Pelo menos no Foundry funciona assim. Eu não lembro no Roll20. E aí você dá 2 cliques naquele ícone, ele abre aquele diário na sua frente. Ele abre na página certinha onde então você não precisa nem lembrar onde que tá aquele diário, porque você já jogou no mapa. Então você tá vendo o mapa, eles chegaram naquela parte do mapa, fica tudo mais fácil. Aí fica aquele iconezinho ali, ó. Aqui, quando você chegar nessa escadinha aqui, você tem que fazer um teste, porque tem um degrau quebrado, não sei o que é. Você já, dependendo do sistema, no GURPS você consegue fazer isso, no sistema do GURPS, você pode até automatizar, botar um botão que já role o dado, entendeu? O personagem isso não tem a ver com o GURPS, isso aí tem a ver com a ferramenta mesmo. Com o Foundry, né? Então Foundry. ele já rola o dado lá, ó, vai ter que fazer um teste da perícia tal, pá, já passou ali e rodou. Aí você já sabe até se o cara teve sucesso, se não falhou, toca um sonzinho se falhou, explode não sei o quê, tem um monte de pirotecnia maneira que dá pra fazer que, pô, é uma coisa linda. Foundry é maravilhoso. Porque no analógico, o mestre, que se ele esquece, caramba, essa armadilha aqui, eu não lembro onde que eu anotei, quanto de dano causa, o cara acabou de cair na armadilha, na hora, se o mestre não tem informação, ele improvisa. Mas se você anotou bonitinho ali, foi organizado e colocou dentro da ferramenta digital, tá tudo na sua mão. Justamente porque, assim, eu sou daquele assim, eu não gosto de ficar gravando as coisas na minha cabeça igual o Vinícius. Eu não gosto. Eu gosto de esquecer. Então, eu anoto, porque aí eu fico em paz. Eu não preciso... E, Vini, eu cheguei a conduzir 10 mesas de RPG da mesma aventura ao mesmo tempo. Se eu não anotasse, eu não ia saber o que cada um tava fazendo. Não, aí não tem jeito. Só se o Rafael... Só tendo os outros 46 clones, né? Pra poder fazer desse jeito. Eu tinha que anotar. Tá certo. E você, Sérgio, pra fechar aí o episódio de hoje? Eu usava o caderno, depois eu falo, a evolução digital era o Word. Que era o caderno. Ótimo. Boa. Mas a principal eu ficava anotando aquelas coisas, tipo, nome, né? Às vezes alguém pegou, o nome do taverneiro. Aí eu inventava na hora, aí eu anotava, ó, nessa cidade o taverneiro chama tal, entendeu? Pra não ficar tão discrepante num retorno, né? Ou, por exemplo, poção. O fulano achou 2 poções, né? Não falava o que era, né? Eu anotava lá, ó, fulano tem poção tal e tal. Aí na hora tem que explicar ou não, aí fala o que é. Mas eu anotava. Aquele ícone coringa, né? Tá ali, não sabe o que é. É na hora que vai usar. Mas ainda assim é um problema, porque se os personagens viajam para outro lugar, depois volta para a mesma cidade, aí tá lá o mestre tentando procurar. Aí eu volto os jogadores. Olá, taverneiro! Como é seu nome mesmo? A gente esqueceu. E o mestre, então, eu também esqueci que eu tô folheando aqui, eu tô só achando onde que tá o nome que eu anotei, que eu não tô achando mais, né? Tem que indexar, né? Aí indexar, aí tem que... Meu Deus. Então, Foundry é isso. Você vai lá, dá 2 cliques no token, nomeia na hora, nunca mais você perde o nome, porque ele vai estar no mapa com o nome lá, escrito na hora, né? Então, assim, é isso. O nosso papo basicamente foi uma venda do Foundry não patrocinada. Sim. Porque, pô, cara, o negócio ajuda tanto a vida, meu Deus do céu. É muito bom. Se você ainda não usa, se você realmente... não, esse negócio de digital, eu prefiro jogar presencial, não sei o quê. Testa. Vai lá e testa.
Depois você não precisa usar tudo, né? Não precisa usar você não todos precisa os usar tudo. recursos. Você usa, mesmo que você use o Foundry só no seu computador para poder só fazer essas anotações, essas coisas assim, já é um adianto tão grande que, assim, eu fui jogar recentemente uma mesa presencial com os coleguinhas da minha filha, né? Aí eu vi, nossa, mas isso era muito trabalho, meu Deus. E é uma aventura que eu já joguei. Peraí, você foi jogar como mestre ou como jogador? Fui mestrar. Não, mestrar. Tá, Fui mestrar ok. uma aventura Presencial. Assim, fora o lance dos adolescentes de hoje em dia que são absurdamente caóticos, né? Isso é uma coisa, mas a outra coisa eu ficava pensando, nossa, mas eu tenho que ficar voltando a página do livro, volta pra lá, vai pra cá, não sei o quê, onde é que era isso mesmo e tal. Uma trabalheira, eu ficava pensando, meu Deus, isso aqui se tivesse no Foundry era tão mais fácil. Jaiminho, quer evitar a fadiga. Né? Melhor coisa. Aquelas cartinhas de magia, né? Que eram também, né? Que tinha um resumo, né? Porque você pega um mago, sei lá, nível 15 e tem um baralho na mão. Exatamente. Cara, Sérgio, você trouxe uma lembrança aí. A quarta edição, ela trouxe isso já como premissa do sistema, que quando você construía o personagem, você já preenchia essas cartinhas, que eram as cartinhas dos ataques dos personagens, e aí você deixava aquelas cartinhas na sua frente, tinha os ataques à vontade, os ataques, os poderes por encontro, e os poderes diários, que você podia usar uma vez por dia. E aí você, basicamente, quando você usava uma cartinha por encontro, você usava ela e virava. Você não pode mais usar. Ou do dia, você usava e virava. Então, foi um recurso legal na época. Eu lembrei disso agora. É igual o do board game, se eu não me engano. O que eu tenho acho que o tempo Elemental Evil, se eu não me engano. Isso, que tem uma versão dessa. É um board game que é as cartinhas mesmo. Isso, ele foi criado na época da quarta edição. Essas cartinhas do GURPS também tem. É de graça pra você baixar. Que é as manobras de combate. Se você quiser usar presencial, tem isso aí também. O Dungeon World do Powered by Apocalypse, ele também vem com as cartinhas de movimento que você pode fazer, também tem. Porque, gente, às vezes o pessoal reclama, fica parecendo um videogame. Se você for pensar bem, o videogame é o jogo mais fácil de você jogar, porque você clica no botão e a coisa acontece. As pessoas, elas querem facilidade, elas querem se divertir, elas querem gastar tempo com o que é divertido e não gastar tempo com o que é chato. Então, às vezes, ficar anotando tudo na mão é chato, ficar anotando iniciativa na mão é chato, ficar controlando o recurso que você tem na mão é chato. Se você tem um sistema que faz isso no automático, ficou parecendo videogame. Ué, que bom, se você está se divertindo mais e você está gastando menos tempo fazendo essas coisas que não traz diversão, então, bom pra você. Mas eu me divirto anotando no papel com a caneta. Ninguém te impede de você continuar jogando com papel e caneta na mão. Vai jogar. Agora, pra quem tá arrancando os cabelos... Olha a imagem que eu coloquei aí. O mestre com a mão na cabeça, com o zóio brilhante ali. Pra quem tá daquele jeito ali, cheio de personagem perdido, não tem... Principalmente pro mestre. Pro jogador, talvez não faça tanta diferença. Eu gosto de anotar aqui na mão. Agora, o mestre não vai ficar gostando de anotar tudo que o seu personagem encontrou, ou o que os NPCs fizeram, o que os NPCs têm em posse que os personagens deram pra eles, ou vice-versa. O mestre não vai querer ficar anotando isso de cabeça. Quer dizer, tirando o Vinícius, que gosta de anotar de cabeça. Não, eu guardo de cabeça, assim, mas, por exemplo, quanto de vida que tava cada um, não sei o que, não. Aí tem que anotar, pô. Tem algumas coisas que não tem. Claro. Mas o que aconteceu na aventura, mais ou menos eu lembro. E quando eu não lembro, eu falo pro Nilson que o Nilson tem uma memória melhor que a minha e ele se lembra. Então... Temos os comentários aqui, ó. O Bulbasauro, opiniões quanto à responsabilidade em controlar rolagens de salvaguarda, que é os testes lá de salvamento também, né? Para manter concentração. Isso é do D&D, tá? É uma regra do D&D que os conjuradores precisam manter a concentração de magias. Então eles fazem um teste de vez em quando sofre dano, né? Então, mestre ou jogadores. Tanto um quanto outro podem esquecer e rolagens atrasadas tendem a retardar o jogo. Então ele está complementando que... A gente nem entrou nesse assunto, tá? De colocar os marcadores das condições que os personagens têm. Ele tá doente, ele tá envenenado, ele tá cego de um olho, ele tá manco, ele tá, não sei, tem uma maldição, ele tá dormindo, ele tá tonto, ele tá bêbado, ele tá... Enfim. Essas condições você pode anotar ou você pode marcar digitalmente numa ferramenta, numa plataforma de mesa virtual. Porque se o personagem do jogador, o jogador anota assim, o meu personagem ele está mancando da perna esquerda.
O movimento dele foi reduzido. Tudo bem, ele pode ter anotado na ficha dele. Só que o mestre pode esquecer depois de uma semana. Ele esquece. E o jogador olha, não fala nada. Ou não viu também. Se tem uma ferramenta digital que marca isso pra você e reduz esse movimento automaticamente, acabou o problema de ficar recordando. Foi o que o Bulbasauro falou ali, né? Exatamente. E essa rolagem de concentração, né, pra mago quando toma dano, nossa, esquecia direto. Direto. E no Foundry você consegue automatizar. Você consegue fazer no automático, por exemplo. Vou ler aqui a do Heitor. Os adolescentes de hoje em dia são caóticos. De Vinícius simulou uma guerra de 300 tokens na adolescência. Olha, pra, assim, me defender, nessa aventura especificamente eu estava jogando. Quem estava mestrando era outra pessoa. Então, não fui eu que simulei. O problema não foi do Vinícius. Não fui eu. Fui eu. Eu tava jogando nessa aí. E, aliás, joguei muito bem. Pessoal, estamos aqui fechando o episódio com 1 hora, era pra ser de meia hora, mas estamos tentando ajustar isso pra ser mais curto, mais direto. Por quê? Porque esses assuntos, eles não se encerram em 1 hora. O que o Sérgio trouxe pra gente são discussões que podem levar horas, horas e horas, gostosas de serem feitas, mas eu acho que, ao invés de ficar também só falando, a gente pode ouvir você. Então, se você está no YouTube, você pode deixar o seu comentário aí para conversar isso com a comunidade, discutir as suas opiniões, as suas ideias, as ferramentas que você usa ou não. No podcast também, você pode deixar seus comentários na publicação de onde você ouviu esse podcast. E é isso. Se começar a vir mais perguntas ou comentários, eu posso, inclusive, trazer aqui numa próxima versão da Forja Responde algumas respostas referentes ao episódio passado. Basta vocês interagirem e mandarem essas perguntas ou essas opiniões de vocês para nós. A gente volta aqui lendo, a gente gasta um tempinho no começo do episódio lendo as respostas ou lendo as opiniões que vocês nos enviaram através de e-mail ou através de postagem dentro do site, tá? A gente lê isso para poder complementar o episódio da semana passada ou o último episódio publicado no site. Fechado? Isso aí. Sérgio, algum último comentário ou recomendação? Quer fazer algum jabá seu? Tenho nenhum jabá, não. Tem um comentário. Então, eu vou fazer um jabá. Se você ainda não comprou o livro Damocles o Início, ele está na Amazon, no Kindle, por uma coxinha. É 5, 6 reais, sei lá. Se você for milionário e quiser comprar o livro... Reais? Tem coxinha de 5 reais? Tem, aqui no Rio tem. Se você quiser... Desse tamanho. Não, coxinha grande. Pô, rapaz, pensando Coxona. que tem... Colchão. É assim, né? Dependendo do que você compra, né? Uma coxa. Mas se você for milionário e quiser comprar o livro físico, a Amazon botou um preço absurdo de mais de 100 reais. Então, se você quiser, eu vou ficar feliz. Mas compre o Kindle. Que é o livro no Kindle, né? Que é mais barato. Eles fazem, né? Eles fazem aquele print by demand, né? Eles imprimem exatamente. livro... exclusivo, uma impressão só, né? Aí ficou muito caro, muito caro. Era pra... Quando eu programei o livro lá atrás, ia custar uns 30 mais ou menos pra fazer cada livro. Aí, pô, beleza, chuchu. Aí agora tá 100zão, 100 e poucos. Se você quiser, eu vou ficar muito feliz, que eu vou receber mais dinheiro. Mas... Na verdade, quem vai receber mais é a Amazon, que tá pagando os custos da produção do livro, eu acho, né? Não, mas repassa pra mim. Repassa um percentual? Ah, então tá bom. Eu ganho. Peraí, você não pode botar meu livro lá pra vender, eu tenho que ganhar alguma coisa. Não, sim, mas eu não achei que fosse muito mais, sei lá, né? Às vezes era só a versão física, por causa que o custo é alto, porque a produção também é alta, né? Mas beleza. Não é nada, cara, esse troço é... Bom, maravilha. Então, fechamos aqui esse último episódio. Quer dizer, esse último não, mais um episódio. Olha eu aqui falando besteira. É o último episódio do mês. O último episódio do mês de abril de 2024. Agradecido, Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Sérgio, muito obrigado pela sua mensagem, por ter enviado essa dúvida. Se não fosse a sua participação lá no grupo dos padrinhos do RPG Next, ali no WhatsApp, se você não tivesse escrito, porque assim, ó, a gente fez uma votação, várias pessoas escreveram, e aí eu coloquei para votação. A sua dúvida, ou o seu tema para o episódio de hoje foi o mais votado. Então... a gente tá aqui por causa disso. A galera votou e estamos aí entregando essa recompensa pra você aí, Sérgio. Espero que você tenha gostado. E depois continue votando nas próximas lá, porque a gente vai pegar o próximo assunto mais votado e a gente vai trazer aqui para um próximo programa da Forja Responde. Ô, Rafael, o Sérgio, ele é padrinho do RPG Next, mas se você
jovem jogador que está agora completando 18... Não, isso aí é outra coisa. Mas se você está agora, nesse momento, ouvindo esse podcast, você que está vendo isso, como é que você faz? Como é que faz, Rafael, para ele se tornar um padrinho do RPG Next? Eu já falei no começo, eu vou falar de novo, eu tenho que falar de novo. Tem que falar de novo. Isso é importante. Você tem que vender. RPG Next. Apoia-se/RPG Next. A partir de R$5 você já tem recompensas, como entrar no grupo dos padrinhos, participar de sorteios, trazer pauta aqui pra Forja Responde. Isso. Pode estar aqui com o Sérgio também gravando aqui. Assim, no começo a gente não tá fazendo sorteio, porque a gente está começando, né? Sim. Depois que a coisa engrenar e a galera estiver enviando muitas perguntas e a gente tiver que fazer a escolha, aí a gente começa a fazer o sorteio, tá? Beleza? Então, obrigado, André, Elias, por participarem, Bulbasauro e Heitor Fraga. Heitor Fraga também. E Alisson Pereira. E Alisson, pulei o Alisson aqui, tá certo, o Alisson tá ali no meio. E Ana Priscila. E a Ana Priscila, que também tava ali no meio, que eu também não vi. Boa tarde, Ana. Não viu? O André Pereira, você falou? Falei, o André Pereira você falou. Eu tô no monitor 4K, Vini. Eu tô no monitor 4K e as letrinhas estão tudo pequenininhas aqui. Eu acabei pulando, tá? Pô, aumenta a letra, cara. Não, fica bom, tem espaço na tela, Tá bom demais, assim. Então vai no oftalmologista, trocar de óculos. Vou trazer um monóculo assim pra poder ver só os escritos ali na tela. Só no cantinho. Então beleza, pessoal. Um abraço pra todos vocês, bom final de semana. Tchau. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, tchau. Até o próximo. Valeu.